Olá pessoal, como vão? Um abraço para todos, espero que todos estejam bem. Após trabalharmos o nosso assunto sobre a civilização grega, fizemos nossas atividades, pesquisas, fizemos nossas revisões e avaliações. Agora nós vamos finalizar com a nossa conclusão final, falando sobre a cultura grega. Falamos um pouco dela anteriormente, mas vamos concluir o que foi essa cultura grega e essa civilização. Vimos que a junção de vários povos que vinham de outros lugares para formar a civilização grega, então ela trazia uma cultura muito rica, diferenciada, ou seja, se juntavam, cada um tinha os seus hábitos, seus costumes, sua religião, sua mitologia, porque a Grécia nós vimos que ela era uma mitológica, baseada em divindades. Então, a civilização grega antiga formou uma cultura brilhante sobre vários pontos de vista. Culturalmente, ela forneceu as bases para o pensamento filosófico ocidental, relacionado justamente para o teatro e vários outros ramos. Os outros ramos que nós vamos falar sobre a literatura, sobre a religião, sobre os filósofos, escritores, poetas, que ali surgiram. Eles formaram uma cultura milenar, baseada também em Jogos Olímpicos, que nós vimos também. Então, tudo isso é a parte cultural, foi a junção de vários povos. Então, nós citamos o helenismo, que era justamente voltado para a parte da cultura, como o clássico. Nós vimos também o homérico, o arcaico. Então, falando sobre o helenismo, pode ser definido como a penetração da cultura grega entre os tradicionais dos povos do Oriente. Então, repetindo, o helenismo pode ser definido como a penetração de cultura grega entre os tradicionais povos do Oriente. Então, sobre a mitologia e religião, a cultura grega dispunha de uma série de mitos para explicar o surgimento da terra, dos mares, do céu, dos deuses e dos seres humanos. Como nós falamos, eles eram todo voltado justamente para a divindade. Podemos dizer que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses também. Então, nós vamos ver a parte teatral, que era voltado para o teatro, sempre exposto ao ar livre, em festividade de algum deus. Então, os gregos criaram uma forma de expressão cultural muito rica, o teatro, que nasceu ligado à literatura e à religião. E eram feitas justamente em festividade, em adoração a Deus, por exemplo, ao deus Dionísio. Na parte teatral, o primeiro grande autor teatral foi Ésquilo, baseado justamente no ato de tragédia, ou seja, era uma peça teatral baseada em tragédia. Cita-se também os filósofos. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, o primeiro filósofo cujo pensamento conhecemos foi de Tales de Mileto. E no período homérico, na literatura, destacamos Homero, que ele foi o criador da parte literária de Odisseia e Ilíada. Também na filosofia destacamos Sócrates, Platão e Aristóteles. E você vê que esses personagens literários, na cultura literária, fez com que essas obras chegassem até os tempos de hoje. Então, é importante que vocês leiam mais, estudem mais sobre a filosofia grega, sobre a literatura e sobre o teatro grego, certo? Então, sua obra, na obra literária, sobre justamente a cultura grega. Então, era imensa. Seu pensamento era complexo, tinha influenciado a filosofia e a cultura de toda a civilização ocidental através dos tempos. Então, a cultura grega era muito rica, era muito exposta também, valorizava o hábito e o costume de vários povos, até ter influência nos tempos de hoje e também em vários outros lugares. Então, estude mais, dê uma lida, pesquise. É muito lindo se falar sobre a cultura grega, é rica, a gente chama linda, mas ela é bastante rica, é curiosa, então leiam mais, tá certo? Até o próximo encontro e falaremos mais sobre outra civilização, ok? Obrigada, até logo.